Graças a Deus. Bom dia, meus irmãos. Da parte do nosso Senhor, Pai, seja com todos vocês. Tudo bem? Que manhã preciosa. Como Deus nos visitou com esperança, com fé, né? É muito bonito, é muito precioso quando nós entramos numa reunião onde verdadeiramente, para muito além do discurso, mas na prática, o Espírito de Deus tem liberdade, né? Isso está sendo visto aqui com muita clareza. Eu, desde que cheguei aqui, percebi isso com muita clareza, nas canções, nas ministrações, como está leve esse ambiente, como está cheio da graça de Deus. Você, sem dúvida nenhuma, vai sair daqui muito abençoado, muito abençoado. Eu quero pedir a você que vá pegando a sua Bíblia e abrindo-a no Evangelho escrito por Marcos, capítulo de número 7. Evangelho escrito por Marcos, capítulo de número 7. Quero agradecer ao pastor Bruno, à pastora Vanessa, por esse convite tão especial, né? O privilégio de estar pela manhã, minha esposa está à noite, pena que ela não pôde estar hoje aqui, porque ela está em Ilha Bela, e aí não deu tempo de retornar para a reunião da manhã aqui, mas eu estou muito feliz com essa oportunidade de estar com vocês, revê-los e perceber as grandes coisas que Deus está fazendo, e ter a certeza de que elas vão continuar numa escala ascendente, porque, segundo diz a Bíblia, a vereda do justo é como uma luz da aurora, que vai brilhando e brilhando até ser dia perfeito. Só está começando o que Deus está fazendo. Deus seja louvado. Muito obrigado. Saudar a todos os pastores auxiliares, a todos os voluntários, obreiros, que estão servindo com alegria e que me receberam aqui com muito carinho também. Verso 24, Evangelho de Jesus, escrito por Marcos. Quantos encontraram, digam: eu amo a Bíblia. Está escrito: e levantando-se dali, foi para os termos de Tiro e Sidom. E entrando numa casa, não queria que alguém o soubesse, mas não pôde esconder-se, porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. Esta mulher era grega, sirofenícia de nação, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus disse-lhe: deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu e disse-lhe: sim, Senhor, mas também mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Então ele disse-lhe: por essa palavra vai, o demônio já saiu da tua filha. Indo ela para sua casa, achou a filha deitada sobre a cama, e o demônio já tinha saído. Quantos podem dizer amém? Eu sei, meus irmãos, que vocês estão numa jornada, não sei se é exatamente neste mês de maio, mas de alguma maneira sei que vocês estão numa jornada onde o ambiente, o viés, a intenção, o coração, nas reuniões de domingo, estão sendo para abençoar as famílias. E o Espírito de Deus me trouxe ao coração esse texto, e o desejo de colocar para vocês aqui algo muito profético, muito profético. E eu me sinto à vontade para isso, porque sei que estou numa igreja que está nessa ambiência, uma igreja que está nessa fé, nessa virtude. E eu quero liberar uma palavra de Deus, eu quero construir com vocês um caminho, quero mostrar a vocês algo nas Escrituras. Não quero ser prolongado, enfadonho, mas eu preciso mostrar um panorama, um cenário bíblico, para que nós possamos entender que o que aconteceu aqui em Marcos, do verso 24 ao 30 do capítulo 7, que nós acabamos de ler, e que se fosse a cura, se fosse a libertação de uma menina, seria extraordinário, sim ou não? Se fosse Jesus socorrendo uma mãe aflita, seria extraordinário, sim ou não? Mas se eu dissesse a você que há coisas tão gloriosas, tão grandiosas, tão profundas acontecendo nesta história, que você só vai entender, só vai enxergar, se você for um pouco lá para trás.
Mas antes de que a gente vá lá para trás, deixa eu lhe adiantar logo uma informação muito importante. Isso aqui é inédito. Tem algo acontecendo no ministério de Jesus aqui que não havia acontecido antes, mas também não voltará a acontecer depois. Tem uma coisa única acontecendo aqui. Por favor, pergunte qual? Esta é a única vez que Jesus vai colocar os seus pés fora da Terra Santa. Em 33 anos de vida, em 3 anos de ministério, somente uma vez, eu não disse 3 nem 10, eu disse somente uma vez Jesus cruzará a fronteira da Palestina, da Terra Santa. Somente uma vez Jesus vai colocar os seus pés num território estrangeiro, e é esta vez aqui. Não é possível, eu precisaria estar lendo a Bíblia como quem lê gibi. Eu precisaria estar lendo a Bíblia como quem lê qualquer coisa para não voltar os meus olhos com uma atenção gigante para essa história. Porque se há uma coisa única num ministério do tamanho do ministério de Jesus, isso aqui merece toda a minha atenção. Isso aqui me exige olhar para essa história com um olhar muito carinhoso. Porque para Jesus ter feito uma coisa desse tamanho, uma única vez, isso não pode ser por qualquer razão. Alguém além de mim sabe que não existem movimentos no ministério de Jesus que aconteceram por acaso? Alguém acredita que cada pessoa que Jesus falou, cada lugar que ele pisou, cada mensagem que ele pregou, cada parábola que ele contou, tudo isso tinha um sentido, um significado muito maior do que parecia, do que era aparente? Nós estamos construindo um movimento profético, mas o que eu quero lhe adiantar é que vai haver uma visita tão poderosa da parte de Deus na sua vida, na sua casa e nos seus familiares. Vai haver um movimento de restauração. Alguém já levantou a mão? Vai haver um movimento de restauração, de compensação, de restituição tão poderoso na sua casa, que você vai dar glória a Deus e aleluia sem parar, e vai dizer que esse Deus é fiel em cada uma das suas promessas. Aleluia. Eu costumo honrar meus compromissos. Quem também costuma fazer isso? Eu costumo saudar meus compromissos, sejam eles financeiros, sejam eles morais, sejam os encontros que eu marco, as horas que eu marco. Inclusive não fui eu que atrasei hoje não, tá, pastor? Depois eu te conto essa história, glória a Deus. Porque honrar compromissos é tremendo. Agora pense, se nós, gente de carne e osso, tão falhos como somos, temos esse princípio moral que nos orienta a honrar nossas dívidas, honrar os nossos compromissos, pense como Deus não age em relação a essa matéria. Pense como Deus não age em relação a essa questão. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Eu quero que você entenda que aqui tem compromisso de Deus. Aqui, na história que lemos, tem Deus cumprindo um compromisso. Qual? Vou lhe contar uma história rápida. Quem aqui sabe que Salomão construiu o templo de Jerusalém? Quem sabe? Tremendo, ok. O templo de Jerusalém foi construído debaixo de muito esforço. O templo de Jerusalém foi construído debaixo de muita aquisição de material, inclusive muito, ou a maioria dele nem estava em Israel, veio de outro lugar, e também de muita mão de obra, e muita dessa mão de obra também não veio de Israel, veio de outro lugar. E quem mais cooperou com isso? Um povo cooperou com isso. Redobre a sua atenção. Um povo, nós estamos construindo um caminho, eu preciso um pouquinho da sua paciência. Alguém cooperou com isso. Quem cooperou com isso? Alguém que, segundo o livro dos reis, tinha uma amizade com Davi. É um homem chamado Hirom. Ele é rei de um lugar muito especial. Qual? Tiro. Verso 24, vou voltar em capítulo 7. Vamos começar a montar o quebra-cabeça? E levantando-se dali, foi para os termos de Tiro e Sidom. Ok. Então perceba, esse homem chamado Hirom era amigo de Davi. Quando Davi morre e passa a incumbência da construção do templo para Salomão, seu filho, a amizade de Hirom com Salomão continua. Com Salomão continua.
E essa amizade se estende a uma coisa tão poderosa e marcante. Eu sei que eu estou falando aqui com muitas pessoas que cooperaram efetivamente para a construção desse templo, para a reforma, para o que foi feito aqui. Eu tive o prazer de vir aqui quando estava tudo em obra, né? Foi muito legal, a gente estava da metade para lá, da parte aqui de baixo, uma poeira santa, eu sapateei, a poeira subiu, uma coisa deliciosa. E aí eu estou tendo alegria, né, já estou pela terceira vez vindo aqui nessa nave, é uma coisa maravilhosa. Eu sei que estou falando para pessoas que cooperaram efetivamente com isso aqui. E eu lhe pergunto, isso alegra, sim ou não? É uma coisa gostosa, sim ou não? Você vai levar isso na sua memória, sim ou não? Imagina quem cooperou com a construção do primeiro endereço fixo de adoração a Deus. O Templo de Jerusalém. Meu irmão, estou falando para você da história da adoração a Deus. Estou falando a você da história do monoteísmo global. Estou falando a você do Templo de Jerusalém. Então eu estou mostrando para você que um povo dedicou-se a ser parceiro de Deus na construção do Templo de Jerusalém. E não foi com pouca coisa não, foi com muito material, de muito valor e com muita mão de obra especializada. Deus, repita comigo, Deus não esquece nada e não deve nada a ninguém. A aliança era boa, sólida. A nação de Tiro vivia tempos de prosperidade. A aliança com Jerusalém, sem dúvida alguma, resultou para eles progresso, avanço, bênção. Só que essa aliança foi quebrada. E não foi Deus quem quebrou. A Bíblia diz que no capítulo 28 do livro do profeta Ezequiel, pastor, mas só foi para rei, já está em Ezequiel, não é muita Bíblia, ué, você queria que fosse o quê? Revista? Veja, vai. Em Ezequiel capítulo 28, a gente toma um susto, porque quem veio lendo a Bíblia, veio olhando que esse povo cooperou com a construção do templo, que tinha amizade com Jerusalém, aliança com Davi, aliança com Salomão, só coisa boa. Aí de repente em Ezequiel 28, Deus chama o seu homem de confiança, Ezequiel, e diz para ele, Ezequiel, diga para o príncipe de Tiro. Eu estava acostumado a ler na Bíblia que o chefe de Tiro era um cara que tinha aliança com Jerusalém. Você está comigo? Diga amém. Aí de repente Deus chama Ezequiel e diz assim, diz para o príncipe de Tiro. Aí eu estou com a cabeça lá em Reis ainda, vamos ver o que é que vem aí. O Senhor diz para ele que ele não é Deus. Diz para ele que ele quer colocar o trono dele no coração dos mares, mas ele não é Deus. Diz para ele que eu vou precipitar ele de lá. Ah, mas a coisa estava tão boa, o que aconteceu? Aconteceu que a aliança foi quebrada. Aconteceu que as coisas mudaram no curso da história. Quando mudaram? Quando entrou um personagem. Você não conhece ele, mas provavelmente você conhece a filha dele. Quer ver como você conhece a filha dele? Jezabel. Jezabel, irmão, ela era tão oprimida que ela endemoniava o demônio. Jezabel era muito oprimida. Quem já ouviu falar de Jezabel? Jezabel era mulher do rei Acabe, uma mulher que introduziu o culto a Baal dentro de Israel. Uma mulher ruim, uma tranqueira. E Jezabel era filha de um camarada, e ele se importa dentro disso aqui, muito mais até do que ela. O nome do pai dela é Etibaal. E foi ele quem deu um golpe e tirou a dinastia daquele homem piedoso que tinha aliança com Jerusalém, arrancou ele de lá e assumiu. Quando ele assumiu, o espírito da idolatria, do endeusamento pessoal, entrou naquela cidade. Quando ele assumiu, o diabo assumiu o trono de Tiro. Agora eu preciso da sua atenção, porque nós estamos falando de um estabelecimento de governo. O Senhor diz a Ezequiel, quem está lá pensa que é Deus. Coloca o seu trono no coração dos mares e quer reivindicar uma posição, mas diga para ele que ele não é Deus. A história mudou, eles descem a ladeira, vão para uma idolatria, para um governo maligno, só que eu já disse e vou repetir, Deus não esquece de nada e não deve nada a ninguém. Aí de repente, eu estou lendo a Bíblia no Evangelho de Marcos, e de repente eu me deparo no capítulo 7 com Jesus fazendo uma coisa um pouco inusitada.
Me deparo com ele chamando os seus discípulos e decidindo rumar na direção norte da Galileia. Até aí tudo bem. Só que ele vai continuar, até chegar na fronteira. E ao chegar na fronteira, eu penso, conhecendo os discípulos, pelo que a Bíblia me mostra sobre eles, que começou o cochicho. Alguma coisa do tipo, será que ele vai atravessar? Alguma coisa do tipo, será que ele vai lá? Aí um perguntava para o outro, lá onde? O outro dizia, você não lembra que Ezequiel disse que o diabo tinha um trono lá? Você não lembra que Ezequiel disse que o príncipe estava sentado no coração dos mares, porque Tiro e Sidom era uma cidade portuária? Olha onde ele está mexendo, olha o vespeiro que ele está mexendo, olha a casa de marimbondo que ele está mexendo. Não é possível, a gente já tem tanto problema aqui na Galileia e na Judéia, o que ele vai fazer lá? O que ele vai fazer? Ele vai colocar uma coisa em ordem que está desordenada há muito tempo. O que ele vai fazer? Ele vai mostrar que Deus não deve nada a ninguém. O que ele vai fazer? Ele vai recuperar o governo. O que ele vai fazer? Ele vai destituir alguém que se assentou no trono, mas não deveria estar lá. O que ele vai fazer? Ele vai devolver a uma família a paz perfeita perdida. O que? Eu estou sentindo Deus aqui. O que ele vai fazer? Ele vai destronar Satanás e vai informar para quem quiser saber: aquele que comanda acabou de chegar. Tremam os povos, derretam o inferno. Ele chegou. Acorda a pessoa que está do teu lado e diz para ele: a atmosfera na tua rua vai começar a mudar, porque tem uma notícia que já está circulando. Ele está chegando lá. Qual é a visão que os discípulos têm? Circunscrita. Qual é a visão que os discípulos têm? Que o que Jesus tem é para a Palestina. Qual a visão que os discípulos têm? Que a autoridade de Jesus é circunscrita à Terra Santa. O medo deles de que Jesus cruze a fronteira, que Jesus perca o poder. Só que o que eles não entenderam ainda é que o salmista disse: do Senhor não é a Palestina, do Senhor não é o Oriente Médio, do Senhor não é a América Latina, do Senhor não é um bairro X ou a localidade Y, do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e todos os que ele habitam. Naquele dia, aqueles 12 homens iam descobrir que para o carpinteiro de Nazaré, que foi filho, que é o Filho de Deus, não tem fronteira. Ele entra onde quer e não pede visto, não passa por nenhum tipo de imigração. Ele não precisa de autorização para entrar em lugar nenhum. Está acima de tratados, é maior do que alianças, é governador supremo sobre todos os exércitos da terra. Eu não sei quais portas estão fechadas, eu não sei quem disse que não entra, eu não sei quem reivindicou poder, mas nessa manhã de domingo eu vim dizer: quem pode mais, vai meter o pé na porta e vai entrar, vai entrar. Para de setorizar a ação de Deus. Para de achar que a ação de Deus é resumida a zonas, setores. Para de achar que a ação de Deus é resumida a alguns espectros da existência. Não. A ação de Deus é global. Deus age no corpo, Deus age no espírito, Deus age na alma, Deus age no sul, Deus age no norte, Deus age no leste e age no oeste. Ele age por fora e age por dentro, age por baixo e age por cima. Está enterrado, ele acha. Está escondido, ele encontra. Disseram que não tem jeito, mas ele tem. É inacessível, ele acessa. Mas tem bloqueio, ele quebra. Urabagando remacheia. Glória! Para aqueles homens
Jesus estava numa movimentação ministerial arriscada. E por que numa movimentação ministerial arriscada? Repita comigo, porque Ezequiel 28 dizia que o diabo tinha um trono lá. E esses homens podem ser incultos em sua grande maioria, mas não confunda incultos com analfabetos bíblicos. Eles podem ser indoutos, mas as profecias eles conheciam. A Bíblia eles conheciam. E todos eles ali sabiam que um dia Deus chamou Ezequiel e disse: Ezequiel, o diabo botou um trono no coração dos mares de Tiro. Aí vem Jesus, chama 12 homens e está levando eles para onde? Para onde o capeta está sentado no trono. É uma missão arriscada aos olhos deles. É cutucar um vespeiro, é mexer com a onça. Esses dias eu estou lá num bosque que tem lá perto de casa, aí estou lá assim meio distraído, daqui a pouco me deparei com uma placa: cuidado, abelhas. A gente não quer estar onde tem abelha, onde tem maribondo, onde tem, sim ou não? Só que é isso que você precisa entender. O que muitas pessoas se negaram a fazer por você, porque era arriscado para elas. Não fica triste não, mas eu preciso te dizer uma coisa. Sabe por que algumas pessoas que você mandou mensagem não responderam? Porque elas não querem mexer em colmeia de abelha. Porque elas estão enxergando a sua situação como potencialmente arriscada. Não fica triste. Mas sabe por que alguém para quem você pediu ajuda se negou? Porque ele não quer se meter nisso. E sabe por que não quer se meter nisso? Porque ele já tem muitos problemas, não quer assumir os seus. A nossa vida, a nossa casa, nossas relações familiares são vistas. Tem muitas pessoas que quando passam perto da sua casa, não veem mais uma casa, veio um chame de abelha. Existe risco em potencial, e a verdade é que muitas pessoas não querem assumir esse risco. Me diga quem tem um nível de altruísmo suficiente para doar seu tempo, sua energia, o seu dinheiro em prol de alguém. As pessoas cada vez mais são individualistas, não querem comprar a briga dos outros, sob a narrativa de que eu já tenho meus grandes problemas, meus complexos dilemas, eu não posso assumir os seus. As pessoas não têm paciência para ouvir a gente falar nem 5 minutos. Você começa a falar das suas dores para alguém, perceba a irritabilidade nos olhos dela, ela já começa a pegar o telefone, ficar inquieta, elas não querem ouvir problemas. A ideia delas é que os seus problemas se somarão aos problemas que elas já têm, elas não vão suportar, elas cortam a conversa, vão por outro caminho, elas não querem mexer com situações potencialmente arriscadas, elas não querem colocar o nome delas, elas não querem colocar o patrimônio delas sob qualquer tipo de risco para ajudar você. E esta é a poderosa diferença entre Deus e os homens que eu e você conhecemos, porque Ele me diz: se alguém não quer colocar o nome em algo que você precisa, por medo de que você suje, eu peguei o meu nome, que está acima de todo nome, e disse: usa, porque eu conquistei esse nome para você poder usar. Deus me trouxe aqui para dizer: eu estou comprando a tua briga, eu não tenho medo de me envolver com você, eu não tenho medo de sujar a minha imagem. Se precisar, eu vou colocar meu pé na lama para te buscar. Glória! Acorda alguém que está do teu lado, diga: Deus está entrando. Horrível, vai de novo: Deus está entrando em zonas de guerra, em territórios hostis. Deus está entrando no meio do fogo cruzado para pegar alguém, libertar alguém, resgatar alguém, salvar alguém. Ele me trouxe aqui para enviar uma mensagem para a sua casa: eu estou comprando a briga da sua família. E os governos que já se instituíram vão se destituir. E aqueles que já reivindicaram a autoridade, eles sabem que quem tem mais autoridade chegou.
E aqueles que andam gritando e dizendo: é meu, não largo, ela é minha, não deixo. Espera só ele chegar. Quando ele chegar, o brabo vai ficar manso. Quando ele chegar, quem gosta de ganhar no grito vai começar a falar miúdo. Porque não tem diabo doido, não tem diabo perturbado, não, eles sabem. Vide o texto clássico de libertação dos evangelhos. Jesus só coloca o pé para fora do barco e não foi atrás de endemoniado nenhum. Foi um endemoniado que se curvou diante dele. Os demônios disseram: você veio nos perturbar antes da hora. Escute, eles vão cair rendidos. A autoridade vai ser retomada na mão daquele que tem todo o poder. Há uma palavra de esperança: tu não ficarás refém de nada nem de ninguém. Pastor, o que é que eu tenho que fazer? Você tem que enxergar a superioridade de Deus. Você tem que discernir a superioridade de Deus. Por que você ainda não conseguiu se enxergar em vantagem? Porque você ainda não mediu a estatura de quem está do teu lado. Sabe por que você continua se enxergando em desvantagem? Porque você ainda não conseguiu entender o tamanho de quem está contigo. Enquanto você equiparar Deus a todas as outras forças que costumam te ajudar, Deus nunca vai ser Deus na tua vida. Enquanto você equiparar Deus a todo tipo de socorro que você já lançou mão ao longo da sua vida, escute uma coisa que eu vim te dizer: Deus não é uma alternativa a mais dentre as tantas que você já buscou. Vir aqui não é como fazer aquelas viagens esotéricas que você fazia para Goiás, hein? Já te vi. Tá, pensa que eu não te achei hoje aqui, não? Vir aqui, não é como estender a sua mão, como tantas vezes você já fez, com a mão estendida direita e com a notinha de $100 na esquerda. Vir aqui não é como consultar os astrólogos e videntes, tantos que você fez ao longo da sua vida. Enquanto você não entender a distinção desse lugar e de quem está nesse lugar, a sua vida não vai mudar. Isso aqui é casa de Deus. Quem está aqui é o maioral dos maiorais, o governante absoluto, o Senhor dos exércitos da terra. Então aproveita para levantar a tua mão e dar o glória que você nunca deu para ninguém, para quem é digno. Glória a Deus. Pastor, por que Jesus está indo lá? Vou lhe explicar. Ele está indo lá porque existe um mapa. Diga comigo, um mapa. Isso aqui é muito lindo, gente. Eu fico rindo à toa quando eu falo sobre isso aqui, porque isso aqui é maravilhoso. Diga comigo, existe um mapa que diz que Tiro e Sidom estão fora. Mas existe outro mapa que diz que eles deveriam estar dentro. Isso aqui é maravilhoso. Alguém pode botar na tela para mim? Josué capítulo 19. Bota na tela aí. Josué capítulo 19, verso 29. Bota na tela aí. Não, não bota agora não. Segura um minutinho. Deixa na agulha aí. Só vai estragar a surpresa. Eu preciso dizer a você que Deus prometeu que ia colocar o povo dele dentro de uma terra boa, que manava leite e mel. Você lembra disso? Ele cumpriu isso, sim ou não? Quem foi o homem que comandava o exército de Israel, o líder do povo, quando eles entraram na terra prometida? Josué. Beleza. Então Josué era responsável por fazer uma coisa que a gente chama de partilha de terra. Então Josué teria que chamar as tribos, com exceção da tribo de Levi, que não tinha possessão física, porque era uma tribo sacerdotal. Então ele ia chamar todos os cabeças de tribo e começar a designar qual território eles deveriam ocupar. O que estava acontecendo naquele dia? O mapa estava sendo desenhado. A Terra Santa estava sendo ocupada, dominada, e Josué estava dizendo para os cabeças de tribo: esse território aqui é seu, é Terra Santa, hein? Esse território aqui também, Terra Santa, hein? E o mapa foi sendo desenhado. Bota o texto na tela agora. Ah, Jesus, eu amo a tua palavra. Bota aí, meu filho. Tem algum lugar aqui que eu possa ler? Aonde? Aqui.
Vou relembrar, o que está acontecendo? Josué, já vou encerrar. Josué chamando os cabeças de tribo e designando o território que eles deveriam ocupar. Isso aqui é Josué falando para uma tribo. Qual? Azer. A fronteira chegava a Tabor. Você está no verso que eu pedi? Não. Não está no que eu pedi, não. É 29. Josué 19, 29. Pronto. Depois a fronteira voltava para Ramá e ia para a cidade fortificada de... você tem que encher a boca. Depois a fronteira voltava para Ramá e ia para a cidade fortificada de... Vou chamar o pessoal aqui. Porque eu não sei se você entendeu, mas Josué está com um graveto na mão, me permita, desenhando um mapa no chão. E ele está chamando os cabeças de tribo. Chegou a vez de Azer. Ele chamou o cara e disse assim: escuta o que eu estou te falando. Deus deu isso aqui para a gente. Tem uma lista de lugares que você vai entrar, dominar e incorporar para o mapa. Deus chama o cara, Josué chama o cara e começa a lista. Essa eu quero, essa é minha, essa para dentro, essa não escapa. Aí de repente Deus diz: coloca para dentro a cidade fortificada de... Pastor, mas o senhor começou a mensagem dizendo que a única vez que Jesus pisou fora da Terra Santa foi nesse dia. Então eu não entendi. Como não entendeu? Tiro ficou de fora. Mas como ficou? Ficou, mas a ordem era que ficasse para o lado de... mas ficou do lado de... Por quê? Porque seguramente a tribo de Azer não teve disposição de incorporar Tiro ao território. Faltou em alguém coragem para fazer valer a promessa que Deus fez. Faltou em alguém coragem para tomar posse do que Deus entregou. Pastor, me explique por que eu e minha família estamos vivendo um cenário X hoje, porque faltou competência em alguém antes. Você só está de fora de algumas bênçãos, você só está de fora de algum tipo de benefício, alegria, prosperidade, riqueza, muito provavelmente porque alguém lá atrás não conseguiu incorporar, tomar posse de algo que Deus tinha liberado. Essa é a má notícia. A boa notícia vem agora. A coragem que faltou a Azer sobrou a Jesus. Se Azer deixou Tiro de fora, no capítulo 7 do Evangelho segundo Mateus, Jesus foi até o limite da Terra Santa. E se ele coloca um pé para lá, Tiro estava de fora. Melhor, se qualquer pessoa coloca o pé para lá, estaria fora da Terra Santa. Mas como aquele que redesenha mapas... Por favor, meus queridos, estão com raiva de mim? Aleluia. Como aquele que redefine os mapas, como aquele que faz valer as promessas, como aquele que tem a coragem de fazer o que faltou coragem a alguém. Como ele é aquele que quando entra numa família, ele recupera o prejuízo, restitui a perda e restaura tudo. Como era Jesus, quando ele deu um passo dentro de Tiro, ele pegou o mapa da Terra Santa e esticou para colocar para dentro quem estava de fora. Assim te diz o Senhor: a história te deixou de fora, os amigos te deixaram de fora, os erros do teu pai te deixaram de fora, mas eu estou te colocando